Quando o primeiro filme de carro saiu, o principal personagem conseguiu cativar todos os fãs. Sendo a mais nova promessa das corridas naquele ano, o McQueen ainda não tinha o seu futuro definido, e ele nunca poderia imaginar nas coisas que ele ainda viveria. Por acidente, o McQueen acaba indo parar em uma cidade pequena que estava quase sumindo do mapa. Com esses personagens simples que viviam as suas vidas da forma mais humilde possível, eles conseguiram ensinar para o McQueen muitas coisas que futuramente fariam toda a diferença na forma como ele iria viver a sua vida. Todos nós sabemos a importância do McQueen para Radiator Springs, mas uma coisa que ninguém reparou foi justamente essa troca de ajuda que aconteceu no filme. O McQueen, por ser um dos corredores mais famosos das corridas, conseguiu com a sua imagem reviver a cidade de Radiator Springs que estava quase sumindo de vez. Com isso, os moradores conseguiram ensinar lições valiosas para o McQueen se tornar um carro melhor. Embora também os grandes ensinamentos que o Doc Hudson passou para o McQueen foram super importantes para ele. E você é novo aqui no canal, eu me chamo Junior Costa e te convido a se inscrever. E se você gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos para que todos possam saber o que pode acontecer com McQueen caso a Pixar lance um quarto filme de carros. Dito isso, bora saber um pouquinho mais sobre o futuro do McQueen em Carros 4. Só se for na pegadinha do Monstrão. Tirei tudo. Eu decido quando vou parar. Claro que uma das principais curiosidades que os fãs de carros têm em relação ao McQueen é se ele vai continuar correndo por mais tempo ou se ele vai se aposentar. E embora no terceiro filme nós tenhamos visto o McQueen muito atrás do Jackson Storm e consequentemente perdendo para Cruz Ramirez naqueles momentos em que eles estavam treinando, vale lembrar que muitas cenas do terceiro filme de carros foram deletadas. E todas as vezes que os criadores e desenhistas começam a criar essas pequenas cenas, eles têm o desejo de seguir essa história. E em uma dessas cenas deletadas nós vemos claramente que o McQueen conseguiria vencer o Jackson Storm na corrida final, e ele conseguiria vencer com muita facilidade. Mas como todos sabem, essa cena acabou sendo deletada. O fato é que eles pensaram em colocar essa cena, mas só decidiram tirar no momento final, e com isso decidiram guiar a história do McQueen para um outro caminho. No terceiro filme, em nenhum momento nós vemos o McQueen vencendo o Jackson Storm, e com isso os fãs da franquia começaram a cogitar uma possível aposentadoria do McQueen em um possível quarto filme. E sim, é muito provável que a história do McQueen em uma possível sequência de carros seja guiada por esse caminho. Eu sei que pode não ser o melhor caminho que muitos fãs gostariam de ver, mas quando nós pensamos na ideia de carros e as sequências criadas, é quase impossível não pensar na aposentadoria do McQueen no quarto filme de carros. Até porque os novos carros mais rápidos começaram a ser apresentados, como por exemplo a nova geração. No início do filme Carros nós vemos que ele é a mais nova promessa, o carro que tem tudo para ser um dos melhores carros de todos os tempos, superando muitos carros de gerações anteriores. Mas logo no terceiro filme, passado vários anos, ele consegue provar que ser um dos melhores, mas também se vê não sendo mais o carro revelação. E isso, querendo ou não, acaba levando a história do McQueen em um quarto filme para longe das pistas. Nós veríamos o McQueen vivendo a sua vida muito provavelmente na cidade de Radiator Springs. E é claro que o ponto principal do quarto filme seria focado totalmente no McQueen. No primeiro filme, toda a história foi criada com o foco principal no personagem McQueen. Agora, toda essa atenção colocando o McQueen como protagonista novamente foi vista apenas no terceiro filme, mostrando uma história focada no McQueen e sua ligação com as corridas. E pensando na narrativa de cada personagem, quando a gente analisa tudo que o McQueen viveu nos outros filmes, existem grandes chances dos criadores, caso eles decidam fazer um quarto filme, contarem a história do McQueen se despedindo das pistas. Pensar em uma aposentadoria é a melhor opção para o McQueen, até porque não faria sentido os novos carros mais rápidos, bem mais equipados, não conseguirem vencer um carro que está com peças mais antigas. Você pode não concordar comigo, mas ver o McQueen insistindo em continuar correndo mesmo não ganhando, não seria legal. A história dele é enorme nas corridas e ele tem muitas vitórias no seu currículo. Não seria legal ver ele se diminuindo dessa forma. Mas calma, eu acredito que tem como aposentar o McQueen da melhor forma possível, e eu vou explicar para vocês agora. Pensando na ideia de aposentar o McQueen, ele ainda estaria correndo contra os carros da nova geração, mas é claro, sempre tendo altos e baixos, ganhando algumas corridas e perdendo outras corridas. Até porque, pensando nos equipamentos do McQueen, não seria possível ele vencer 3 corridas seguidas contra os carros da nova geração. O McQueen também teria um patrocinador que ainda conseguiria bancar ele nas pistas, para que ele pudesse continuar competindo até vencer o seu rival Jackson Storm. O seu único objetivo é conseguir vencer o Jackson Storm para mostrar para ele mesmo que é possível vencer um carro da nova geração. Logo depois dos últimos carros não conseguirem se manter nas pistas, apenas o McQueen continuaria no meio dos carros da nova geração. No terceiro filme, o McQueen não teve muito tempo para se preparar para vencer o Jackson Storm, mas aí no quarto filme ele
ele não iria se preocupar em ganhar todas as corridas contra o Jackson Storm. Ele provavelmente focaria em um principal campeonato onde ele conseguiria ter mais tempo para treinar e vencer o Jackson Storm na frente de todos. Logo depois do Jackson Storm aparecer, o McQueen não ficou perto de ganhar nenhuma corrida. E esse pode ser o seu último desejo. O McQueen não quer se aposentar sem vencer a sua última corrida. Ele quer anunciar a sua aposentadoria, mas com uma última vitória. Vale lembrar também que os carros da nova geração apareceram com muita rapidez, e em questão de meses as pistas já estavam completamente dominadas pelos carros da nova geração. Apenas o McQueen, um carro totalmente mecânico, estava disputando contra carros mais rápidos que ele. Com isso, ele não teve muito tempo para entender como tudo funcionava, até que em uma corrida ele acaba se acidentando e isso deixa ele fora das pistas por mais tempo. E esse momento que ele não estava dentro das pistas foi crucial para que o Jackson Storm pudesse melhorar a cada oportunidade. Quando a gente analisa a cena final onde o McQueen deixa Cruz Ramirez correr no seu lugar, ele sabia que o tempo que ele teve não era suficiente para ganhar do Jackson Storm. Ele precisaria de mais tempo para se preparar melhor, e foi por isso que ele permitiu que a Cruz Ramirez pudesse correr em seu lugar. Então é muito provável que se a Pixar decidir produzir um quarto filme, o McQueen vai sim se aposentar. Mas é claro que antes dele se aposentar, ele vai querer vencer o Jackson Storm em uma corrida. Só assim ele vai se sentir bem melhor para começar a pensar em uma aposentadoria. Depois disso tudo acontecer e o McQueen se aposentar das pistas, existem apenas dois caminhos para seguir na continuação da história do McQueen. A primeira opção é a mais viável para ele, onde o McQueen iria viver com a Sally na cidade de Radiator Springs, aproveitando a sua aposentadoria da melhor maneira possível. Já o segundo caminho é ele virar o treinador da Cruz Ramirez nas competições que ela participar. Eu consigo entender o quanto os fãs de carros gostam do personagem McQueen. E sim, eu ficaria muito triste se eles decidissem aposentar o McQueen de uma forma totalmente diferente. Eu acredito que o melhor caminho para encerrar um grande ciclo da história do McQueen é vencer o Jackson Storm em uma última corrida. O McQueen é um dos melhores carros de todos os tempos, e não seria possível simplesmente aposentá-lo sem nenhuma explicação. Ele é um dos personagens mais importantes das animações e provavelmente o mais importante da franquia Carros. Ele merece ter um final para sua carreira que esteja à altura do seu grande talento e que respeite a sua história como corredor. Vale lembrar que o McQueen não quer trilhar o mesmo caminho do Doc e do Rei dentro das pistas. No caso do Doc, todos nós sabemos que ele nunca conseguiu ter uma última corrida para encerrar a sua carreira. Na verdade, ele não estava pronto para deixar as pistas, mas com seu acidente ele ficou tanto tempo fora das corridas se recuperando que ele não conseguia mais voltar por não ter um patrocinador que pudesse manter ele dentro das pistas. O Doc nunca conseguiu se aposentar tendo uma última vitória, e pensando bem, ele deveria sim ter um final incrível, até porque ele revolucionou a forma de correr dentro das pistas. Já no caso do Rei, nós sabemos que a culpa não foi dele, e sim do trapaceiro Chick Hicks. Mas mesmo assim, o Rei não conseguiu se aposentar com uma vitória. Esses dois personagens foram super gigantescos na indústria do automobilismo nos filmes de carros. Mas no caso do personagem McQueen, é um pouco diferente. Com certeza passa pela cabeça a ideia de se aposentar um dia, mas ele quer fazer isso do seu jeito. Tanto que no terceiro filme, ele mesmo diz: "Eu decido a hora de parar." Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. Isso não significa que ele vá correr para sempre, mas que ele tem um entendimento de que ele só vai deixar as pistas quando vencer a sua última corrida, mostrando para todos que ele ainda é capaz de correr contra os carros da nova geração. Bom, ainda não sabemos se está nos planos da Pixar produzir uma sequência de carros, mas caso eles façam o filme Carros 4, o principal plano deles vai ser aposentar o McQueen. Você acha que em uma possível continuação de Carros, o McQueen só vai se aposentar depois de vencer o Jackson Storm? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau!